galera, nós vamos falar hoje de um tema importante que é a membrana plasmática, que é um tema básico da biologia, mas também importante para a fisiologia, porque praticamente tudo que acontece dentro do organismo, ele acontece a nível de membrana. Quer seja o transporte, quer seja condução de sinais elétricos, liberação de substâncias como neurotransmissores. Então a gente precisa conhecer bem a membrana plasmática, ok? Então é o seguinte, para que serve a membrana? A membrana ela é uma estrutura formada por lipídios e proteínas. E essa membrana, ela define o limite da célula. Define o meio intra e define o meio extracelular. Então, é a função básica dela que a gente poderia pensar. Mas ela tem outras funções. Ela mantém um ambiente apropriado para os processos metabólicos, né, controlando substâncias, o nível iônico, o pH, a secreção, a entrada de substâncias. Ela regula o volume citoplasmático e ela tem importante função que é a transmissão de sinais químicos e elétricos. Que isso aqui a gente vai ver nos potenciais, isso daqui a gente vai ver na sinapse, quando for liberar neurotransmissor. Então, por todos esses motivos que a gente precisa entender o papel dessa membrana. Então, eu tenho aqui um esquema que ele mostra essa membrana. Então, essa membrana ela é lipoproteica. Por que lipoproteica? Formado por lipídios e formado por proteínas. Então, nós temos aqui, na realidade, duas camadas lipídicas. Ela é uma bicamada lipídica com proteínas. Então, essas bolinhas que estão no nosso esquema, que elas estão para fora, para cima e para baixo, esse para fora significa o líquido extracelular e para baixo o líquido intracelular, essas bolinhas representam exatamente os lipídios. Uma parte do lipídio, chamada o fosfolipídio, o lipídio conjugado. Então, eu tenho aqui uma bicamada lipídica. Eu tenho um lado voltado para fora, que tem essa cabecinha que é a cabeça do fosfolipídio, que ela é uma cabeça que a gente diz hidrofílica. Ela tem afinidade pela água, tanto para o lado externo como para o lado interno. A parte central dessa molécula é uma gordura verdadeira, é a cauda do lipídio. Isso é gordura pura. Por que ela é gordura na parte central? Porque ela funciona como isolante, impermeabilizante. Por que tem um fosfolipídio para fora? Porque ele interage com a água. Se nós lembrarmos, a gordura, ela é uma molécula apolar, ela não tem polaridade. Então ela não consegue interagir com a água, já que a água tem um polo positivo e um polo negativo. Para resolver isso, o que foi que o corpo fez? Ele dotou esse lipídio de um fosfolipídio, que é um radical de carga negativa. E aí ele consegue interagir com a água, que tem um polo positivo. A parte central é gordura verdadeira. Nada que se dissolve na água passa por ela. Quer dizer que não passa nada na membrana? Passa, claro. Substâncias lipídicas. Ou a membrana vai criar um mecanismo para essas substâncias atravessarem. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que é uma bicamada lipídica. A parte voltada para fora e a parte voltada para dentro tem um radical, um fosfato, via de regra, um fosfolipídio. O restante dessa molécula, a gente vai encontrar proteínas. Proteínas que atravessam totalmente essa bicamada, e a exemplificada aí as nossas proteínas integrais, ou proteínas que estão ligadas frouxamente, ou ao lado externo ou ao lado interno. Como é que eu chamo essas proteínas? Proteínas periféricas. Professor, para que servem essas proteínas? As proteínas integrais, elas são transporte. Lembram que a substância não atravessa a membrana, mas a célula precisa ou levar para dentro dela ou jogar para fora, o que não presta. Então, criou-se essas proteínas. São proteínas transportadoras, são canais, são carreadores. E essas proteínas periféricas, para que elas servem? Elas são receptores, tá? Elas captam alteração do meio externo, alteração do meio interno, e aí diz para a célula, ó, vamos se adequar, tá? Então, essa é a estrutura básica da nossa membrana. Para que essa estrutura ela está aí? Porque, pessoal, a membrana ela é semipermeável e ela tem essa característica de permeabilidade seletiva.
O que é isso? Ela seleciona aquilo que entra e aquilo que sai dela, tá? Substâncias que se dissolvem na gordura atravessam facilmente, mas substâncias que não se dissolvem na gordura vai ter que utilizar geralmente uma proteína, um canal, um carreador, para que o metabolismo aconteça. Então a gente chega no primeiro grande conceito da fisiologia, permeabilidade seletiva. Nossas membranas, elas são semipermeáveis. Algumas coisas atravessam, outras não. As que não atravessam vão utilizar os nossos canais, ok? Então, pessoal, isso é um conceito importante. A partir disso, a gente consegue trabalhar os potenciais, a gente consegue trabalhar a sinapse, a gente consegue trabalhar os neurotransmissores e a gente consegue entender o funcionamento do sistema nervoso, ok? Então, moçada, valeu. Até uma próxima aula.